Êxodo 14, versículo 30 e o versículo 31. Eu queria deixar uma mensagem hoje de encorajamento para a sua vida. Eu sempre prego sobre, minha mensagem sempre foi a mesma pancada há 20 anos, quase 20 anos que eu prego. Tem sido encorajamento e alinhamento. Eu nunca abri mão do alinhamento, porque eu entendo que não existe encorajamento, unção e ativação sem alinhamento. Uma vez, algum tempo atrás, eu até dei uma orientação a um pastor amigo meu, que colocou um termo, ativação e alinhamento. E eu, amigo dele, me senti na liberdade de entrar e falar com ele e dizer: olha, muda as palavras, coloque alinhamento primeiro, porque alinhamento vem antes de avivamento, de despertamento, de chamado. Alinhamento é a base do que nós vamos viver no mundo espiritual. Escute bem o que eu estou falando aqui. Não existe avivamento e nem existe chamado eficiente se não houver alinhamento com a palavra de Deus. Eu disse que eu estou há quase 20 anos na mesma pegada, e eu vou continuar até o final do meu chamado, falando aquilo que eu aprendi, que eu comecei a pregar em 2002, tem sido até hoje assim, eu continuarei assim. Alinhamento é a base para você ter um chamado de excelência. É o que vai te dar graça, é o que vai te ajudar, é o que vai te conduzir pelos desertos da vida. E antes dessa palavra, eu quero abrir um parêntese do que foi falado aqui no momento da semeadura, sobre essa palavra que o missionário falou. Nós precisamos ler a palavra de Deus, irmãos, e ficar ligados naquilo que está escrito. Você tem que procurar entender até a vírgula que tem na Bíblia, porque tem texto, se você tirar uma vírgula, dá confusão. Lembra daquela reportagem que passou lá daquela matéria naquela época, do texto de Oséias? O cara comeu uma vírgula e virou uma confusão na cabeça dele. Então a palavra de Deus você tem que crer até na capa, tá? A capa da Bíblia. Ah, mas foi uma editora, teu nome é que Bíblia, meu irmão. E onde tem Bíblia, nós devemos nos apaixonar, ser fascinados por ela. E a questão que foi falada aqui, eu quero refrescar a memória dos irmãos, ou talvez até lembrar, ou quem sabe trazer pela primeira vez, porque talvez tenha gente aqui que nunca leu esse texto, porque nunca leu a Bíblia toda. Mas existe um texto relacionado a esse assunto de avareza, de pessoa que tem dificuldade de ser um bom semeador, uma pessoa voluntária, que se apresenta para abençoar o reino de Deus com alegria. 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9 e 10, tem uma lista lá, depois você pode ler. 1 aos Coríntios 6, 9 e 10, tem uma lista de 10 pecados. Eu disse 10 pecados graves, e todas as pessoas que praticam aqueles pecados, o texto finaliza o versículo 10 dizendo que essas pessoas não herdarão o reino dos céus, o reino de Deus. Elas não herdarão. E o que me chama a atenção, irmãos, é que lá se você contar, mas no começo fala que é injusto. Não, ele está dizendo que nenhum injusto herdará o reino de Deus. Aí ele vai dizer o que é o injusto. 10 pecados, eu já contei, ida e volta, volta e ida, dá 10 pecados. E o que me chamou muita atenção é que lá tem a idolatria, que não é surpresa para ninguém, tem a embriaguez, que não é surpresa para ninguém, tem a sodomia, os efeminados
e a sodomia, né? Que são pecados relacionados à relação sexual, relacionamento sexual entre pessoas do mesmo sexo. E o que me chama a atenção é que nessa lista de 10 tem cravado no meio dessa lista a avareza. E o que me chama mais atenção ainda é que a avareza está seguida, ela vem depois da palavra ladrão. Eu gosto de ler a Bíblia observando os pontos. Uma coisa é você ler a Bíblia parando, não, você tem que ler, mas tem que parar, tem que pensar. E eu olho para esse texto e vejo que depois da palavra ladrão vem a avareza. O que é que tem a ver roubar com a avareza? O ladrão é aquilo que tira algo, um objeto de alguém. E a avareza, o que é? A avareza também pode ser considerada um roubo. É quando a pessoa deixa de lançar as sementes que Deus deu a ela para serem plantadas. Então, medita nesse texto depois, porque a avareza está escrito aí. Eu não estou inventando nada, está no texto claramente. Os avarentos não herdarão o reino de Deus. É aquela pessoa que você levanta um projeto na igreja e quase sempre ele diz que não ajuda, que não tem, que não pode, que não sei o que, perepepe, que não sei o que não dá. É aquela pessoa, irmão, que se ela atravessar o oceano com um sorrisal na mão, o sorrisal chega seco do outro lado. Ela não consegue nem molhar o sorrisal. Nós possamos parar e pensar nisso, porque quando alguém tem um coração voltado para abençoar o reino de Deus, ainda que ele não tenha, ele não diz eu não tenho, diz olha, eu estou com algumas dificuldades, mas eu prometo para você que eu vou me esforçar ao máximo para ajudar. E ele se esforça mesmo, se esforça. Êxodo 14, versículo 30 e o 31, olha só o que diz a palavra do Senhor. Assim o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios, e Israel viu os egípcios mortos na praia do mar, e viu Israel a grande mão que o Senhor mostrara aos egípcios, e temeu o povo ao Senhor, e creu no Senhor e em Moisés seu servo. Deus realizou um grande milagre naquele dia, e eu queria conversar alguns minutos com vocês. Eu queria que você, por favor, lutasse para você se projetar para dentro da história. Não adianta eu trazer uma palavra dessa de milênios se você não consegue contextualizá-la em seu coração. Então, é por isso que nós temos que ter muito cuidado na interpretação que nós fazemos da Bíblia, porque você aplica de acordo com o que você interpreta. Por isso que muita gente está equivocada, está se perdendo. Por quê? Porque está fazendo uma interpretação, no mínimo, equivocada. Nós estamos diante de uma situação que não havia nenhuma possibilidade de Israel escapar. Nenhum ser humano, eu quero que você entenda, queridos, nenhum ser humano vai chegar no final da sua vida contabilizando um histórico apenas de bênçãos. Nenhum. Nós precisamos entender que a vida cristã, muitas vezes essa jornada, essa trajetória humana, muitas vezes nós somos colocados diante de situações que nós achamos não haver saída. E foi o que aconteceu aqui em Êxodo 14. Nessa passagem, o povo de Israel está saindo
de 430 anos de escravidão. E nesse período de 430 anos, eles foram vítimas de muitas perseguições. Até hoje a igreja é perseguida, vítimas de muitos açoites. Eles foram vítimas de sofrimento, de morte. Mas por que eles estão saindo do Egito? Qual é o ponto necessário para você entender, para você aplicar, para você entender direito que mesmo passando tanta perseguição, tanta luta, nós estamos prestes, irmãos, muito em breve. Eu acredito que as profecias estão tudo caminhando, apontando para o final. E muito em breve, a igreja do Senhor Jesus será assim, tirada desse mundo. Vai ser assim, no abrir e fechar de olhos. Cadê o povo? O povo não está mais aqui. O povo foi embora. O povo não pertencia a esse mundo. E aqui eu quero voltar a dizer a vocês sobre esse comentário que eu fiz agora há pouco. Nós só temos duas igrejas no mundo. Duas. Nós só temos duas igrejas no mundo. Não é a Assembleia de Deus nem a Batista, a Universal ou a Mundial, a Metodista ou Brasil para Cristo. Não é nem católicos e nem evangélicos. Nós temos duas igrejas. Uma que será arrebatada pelo noivo, e outra que será deixada porque viveu enganada, enganou-se a si mesmo. Mas nós estamos aqui nos esforçando para fazer parte da igreja do arrebatamento antes de passar pela morte ou depois da nossa morte. Que se você morrer antes da volta de Jesus, que você morra no Senhor, que você morra pronto, porque aí Jesus vai dizer que você não morreu, mas você passou da morte para a vida. Aleluia. Então eles estão saindo, porque eles estão saindo do Egito, porque havia sobre eles uma promessa de Deus, irmão. Deus havia feito uma promessa. Olha, a geração de vocês será como as estrelas do céu, incontáveis. Ninguém vai poder contabilizar a geração desse povo que vai surgir a partir de Abraão, de Isaac, de Jacó. Ninguém vai poder contar. Mas Deus disse: olha, vocês vão viver um período difícil. Deus avisou a Abraão. Deus disse: vocês vão viver um período difícil. Mas Deus disse que eles seriam tirados daquela situação. E da mesma forma, queridos, um dia Jesus voltou para o Pai. Ele mesmo disse: eu voltarei para o Pai. Mas ele deixou uma promessa. Ele disse: eu voltarei para vos buscar, para que onde eu estou, estejais vós também. Há uma promessa. E quer saber, você quer que eu confirme a promessa de Deus? Josué 21:45 fala da firmeza da promessa de Deus, fala da garantia, do cumprimento daquilo que Deus prometeu. Palavra alguma falhou. De todas as boas coisas que o Senhor falou à casa de Israel, tudo se cumpriu. Ah, mas isso aí é no Antigo Testamento, pastor. Tá bom. Vou te dar uma referência no Novo Testamento. Hebreus 10,
23, olha só o que está escrito a palavra do Senhor: retenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Ele é fiel e a palavra dele vai se cumprir. Ele é fiel. Agora, queridos, vamos sim passar por aflições, e aqui Israel está passando uma aflição. Israel está sem saída, humanamente falando, não há chance nenhuma de escapar. Não havia possibilidade de atravessar aquele mar, irmãos, não tinha como, era impossível. E se eles voltassem para encarar o poderoso exército egípcio, seriam esmagados por aqueles soldados. Mas tem um detalhe, tem um detalhe aqui que faz toda a diferença. Estava difícil, parecia impossível, sim, mas Deus estava presente. E quando Deus está presente, tudo se torna possível. Olha o que Moisés disse nos versículos 13 e o 14, ele trazendo uma palavra de ânimo a Israel. Olha só o que ele falou: Moisés, porém, disse ao povo: não temais, novo tempo, não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os tornareis a ver. O Senhor pelejará por vós, e vós vos calareis. O Senhor é quem luta pela sua igreja. E você já conhece o final da história. Deus abre o mar vermelho, Israel passa a pé enxuto. Mas não é só isso, Israel testemunhou, Israel viu, Israel contemplou o poderoso exército de Faraó sendo engolido pelas águas do mar vermelho. Irmão, todo inimigo, preste atenção, se você é fiel a Deus, nenhum inimigo vai te tocar, vai te alcançar, vai te vencer. Por quê? Porque o Senhor é quem peleja pela igreja, o Senhor é quem peleja pelo seu povo. Agora preste atenção, como eles venceram esses obstáculos? Como? Eu vou falar aqui de 5 atitudes, decisões, comportamentos que eles tiveram para poder vencer aquele obstáculo. Como eu disse, você tem que fazer a aplicação da palavra. O que aconteceu aqui foi com Israel. Provavelmente não vai acontecer com você. Você não vai ter que atravessar um mar porque tem um exército atrás de você querendo te matar. Mas você tem que aplicar. O que é mar na Bíblia? Representa o quê? São as tempestades, as adversidades. Mar na frente é a tempestade que você não tem como atravessar. E o que representa Faraó e o seu exército? Faraó é um tipo de diabo. Você já deve ter ouvido falar, né, naquela matéria teológica, na tipologia bíblica. Tipologia bíblica que os personagens, né, do Antigo Testamento, acontecimentos, representam o que nós vivemos hoje. Então, para nós hoje, o mar, a tempestade, Faraó, o diabo, seu exército, os demônios. E por que Faraó quer matar Israel? Porque Israel está saindo do Egito. E Egito é o que para nós hoje? É um tipo de mundo. Então, o inimigo não vai ficar satisfeito com você saindo do mundo, não, meu irmão. Ele vai fazer de tudo para te pegar. Ele vai fazer de tudo para destruir sua vida. Olha a importância
de estar aqui. Já tem gente aqui em Coivaras com essa onda dizendo que não precisa vir para a igreja para ser crente. Já tem gente, irmão, já tem desigrejado aqui em nossa cidade. Eu sou igrejado até os cabelos. Não é porque eu sou pregador, não. Eu falo para você diante de Jesus. Quando o missionário começou a falar, eu queria ficar sentado ouvindo ele pregar. Lhe falo diante de Jesus Cristo. Eu queria ouvir hoje, queria ficar sentado sendo ministrado. Eu não gosto da igreja, não é porque eu prego. Eu amo fazer o que eu faço. Mas eu gosto da igreja, é porque eu me sinto bem. Eu me sinto num ambiente muito gostoso de se estar. A igreja, irmão, não tem, a Bíblia diz nos Salmos, né, que a igreja, você deve preferir estar na igreja um dia do que em outro lugar 1000. Então a festa de aniversário perde para a igreja, o churrasco perde para o culto, a lasanha perde para a celebração, ou se perde. Que onda é essa? Que onda é essa, meu irmão? Fica naquele vídeo, né? Que onda é essa, meu irmão? Desigrejado, você é desinformado. Está fazendo uma interpretação errada. Já que eu estou falando sobre isso, deixa eu lembrar vocês de uma coisa muito importante. Vocês sabem que quando Jesus prometeu derramar o Espírito Santo sobre a igreja, que seria a inauguração da igreja na terra, porque a igreja é eterna, nasceu no coração de Deus, mas na terra, a inauguração, digamos assim, foi em Atos 2, e quando Jesus faz a promessa, ele diz aos discípulos: olha, eu vou derramar sobre vocês, eu vou enviar a promessa do meu Pai, mas tem um detalhe: fiquem aonde? Ficai em Jerusalém. 1-0 para nós. Ficai em Jerusalém. Do dia que Jesus fez a promessa até o derramamento do Espírito Santo se passaram 10 dias. Quando ele prometeu, até o Espírito Santo descer, passaram-se 10 dias. Quando Jesus prometeu derramar o Espírito Santo, tinha cerca de quantas pessoas ouvindo aquele comando dele? Vocês sabem? Em média, 500 irmãos. 10 dias se passaram, tinha quantas pessoas no cenáculo? 120. Significa dizer que 10 dias, 380 não conseguiram manter a fé viva naquilo que Jesus havia dito. E está lá os discípulos, 120 no cenáculo, esperando o que Jesus disse que ia fazer. 2-0 para nós. Perseverança. A igreja estava lá reunida. Jesus falou que vai mandar o Espírito Santo, vamos ficar esperando. 380 foram embora, desigrejados. Aí chega o dia, o 10º dia depois que o Senhor faz a promessa, o Espírito Santo desce. E quando o Espírito Santo desce, desce aonde? Desce aonde? No cenáculo. 3-0 para nós. E aí a Bíblia diz que os 120 foram cheios do Espírito Santo. 120, mas não foram os 500 não foram os 500 que ouviram a promessa. Jesus fez a promessa para quem iria perseverar.
Jesus fez a promessa para quem acreditava em sua palavra e permaneceria servindo a Ele em qualquer situação, em qualquer circunstância. Não tem um registro que diga que somente um daqueles 380 tenha recebido o Espírito Santo. 4-0 para nós. Porque Jesus tem compromisso com quem cumpre os seus princípios. Jesus tem compromisso com aquele que cumpre a sua palavra. Então, desigrejado, na verdade eu quero apelidar de desinformado, porque Jesus fundou uma igreja, e essa igreja são aqueles que se reúnem. Nós somos o corpo, somos a igreja de Jesus. Mas vamos para cá, queridos. Como eles venceram aqueles obstáculos? Primeira coisa que eles fizeram, eles clamaram a Deus. Grita bem alto, clamaram a Deus. Versículo 10, eu quero ler. Olha só o que está escrito: e aproximando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, buscaram a Deus. Irmãos, eu quero correr aqui para eu não abusar do tempo de vocês, da boa vontade, mas me dê atenção. Esses homens poderiam ter morrido calados, eles poderiam ter se retraído, poderiam ter simplesmente ficado com medo, assombrados, temerosos. Eles ficaram sim com medo, mas não foi só isso. Ao invés de se isolarem, ao invés de fugir, até mesmo porque não tinha para onde, ao invés de ficar só reclamando, murmurando, eles clamaram. Eles não permitiram que a sua alma lhes seduzisse, eles não permitiram que o medo lhe dominasse, eles clamaram a Deus. O que temos visto hoje? O que nós temos assistido hoje, irmãos? O que nós temos testemunhado hoje? Muitas pessoas se entregando, muitas pessoas voltando atrás, desacreditando, muitas pessoas sepultando os sonhos, uma multidão abandonando o caminho. O caminho, irmãos, é Jesus, o caminho, aquilo que Ele ensinou, a sua palavra. Então, muita gente, por medo, está deixando de sonhar, está deixando de acreditar na palavra de Deus. Estamos literalmente vivendo o tempo que Paulo disse. Muitas pessoas estão com comichão nos ouvidos, não tem mais paciência para ouvir a palavra, não tem mais paciência para ouvir o ensinamento, não tem mais paciência para uma mensagem centrada nas Escrituras, mas os seus ouvidos estão aguçados para o engano, para palavras fáceis, para a vida fácil, e por isso estão se perdendo. Mas com você será diferente, glória a Deus. Ao invés de você entrar pela vereda da desistência, você vai acessar o caminho que te levará à porta de escape. E como é que você vai fazer isso? Se você não perder sua fé, se você não permitir que o medo lhe domine. Um pouco de medo é natural, irmão. Todo mundo de repente passa por uma situação e ele tem um pouco de medo. Você não pode permitir que o medo domine você. Você não pode permitir que o medo se transforme em um problema patológico, em uma doença. Então a primeira coisa, eles
clamaram a Deus. A segunda atitude que eles tiveram está nos versos 15 e 16. Eles foram capazes de ouvir a voz de Deus em meio a um desafio. Olha o que está escrito: então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim? Diz aos filhos de Israel que marchem. E tu levanta a tua vara e estende a tua mão sobre o mar e fende-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Lembrem-se que o mar é a tempestade que tenta impedir de você sair do Egito, que quer bloquear o caminho. A tempestade é aquilo que quer paralisar você, mas Deus não vai deixar você enfrentar a tempestade que você não possa vencer. Nesse momento desse texto, Deus responde a Moisés. Por quê? Por que Deus respondeu? Porque a fé que Moisés carregava dentro dele, a fé que estava no seu coração, foi capaz de levá-lo a desfocar um pouco o problema e olhar para Deus. Foi capaz de fazer com que ele olhasse menos para os egípcios e para o mar, e olhasse para cima e buscasse socorro em Deus. Ele estava diante de inimigos ferozes, o mar na frente, o inimigo atrás, possibilidade de fuga zero. Mas ele olha para cima, ele olha para Deus. Eu acredito que ele deve ter pensado: Deus não iria nos tirar do Egito para que nós morrêssemos aqui às margens desse mar. Agora escute, meu irmão, vamos aplicar a palavra em nosso coração. Quando passamos por momentos de ameaças, nós temos a tendência de dar ouvidos aos sentimentos ou ao inimigo, ou aos dois. Você não pode deixar que o seu sentimento ou que o inimigo tenha uma voz mais forte do que o Espírito Santo que você carrega. Você não pode deixar que a sua alma governe suas atitudes. Você não pode deixar que o inimigo governe as suas decisões. Essa postura não é saudável. Tanto a nossa alma carnal, a natureza caída, inclinada para o mal, quanto o inimigo vão lutar para achatar você, para diminuir você, para encolher você, até que você fique sem ação, que você fique sem forças. Mas como eu disse, Deus estava presente, e aonde Ele está, tudo se torna possível. Se Deus está na sua vida, então o Espírito Santo, Ele vai fortalecer você, para você vencer qualquer que seja o inimigo. Que nesses dias de tempestades, de mar bravio e ondas violentas, você possa olhar para Ele, você possa olhar e crer que de Deus virá o livramento. Isso aqui não é palavra retórica, isso aqui não é uma mensagem para mexer com a sua alma, isso aqui é Bíblia, irmão, é palavra do Senhor. Deus abriu o mar vermelho, Ele rasga as tempestades à nossa frente. Você não pode ouvir essa palavra como discurso retórico. Você tem que ouvir essa palavra e entender que aqui flui vida, não de mim. Eu não tenho vida para lhe dar. Quem tem vida para lhe dar é Jesus. Agora a palavra que eu estou pregando, ela pode dar vida a você. A palavra que você está ouvindo pode dar vida a você. Então creia que em um momento Deus pode mudar as coisas e você viver algo novo na sua vida, em nome de Jesus. Amém? Outra coisa importante está nos versos 19 e 20.
eles caminharam sob a proteção de Deus. Olha o que diz o texto. Eu amo esses 2 versículos. E o anjo de Deus que ia diante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles. Ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel, e a nuvem era trevas para aqueles, e para estes clareava a noite, de maneira que em toda a noite não se aproximou um do outro. Eu amo essa palavra. Observe que durante toda a noite o anjo do Senhor guardou Israel. Enquanto eles atravessavam o mar, enquanto eles estavam ali caminhando, durante aquela noite, marchando, Deus protegeu Israel. Mas não foi só isso, irmãos. Eu acho lindo quando a Bíblia diz que Deus dificultou, Deus tornou o caminho do inimigo difícil. A roda dos carros, Deus, é como se Deus tivesse tirado ali o óleo, a lubrificação. É como se Deus fizesse um rolamento ficar pesado, o animal não ter força de puxar. É como se Deus quebrasse o rolamento de um carro, para o carro não ter condições de andar como deve, na sua velocidade, perder sua eficiência. Deus fez isso. Por que Deus fez isso? Porque meu povo tem que passar o mar primeiro. Os egípcios não podem, o exército de Faraó não pode alcançar o meu povo. Deus tornou o caminho do inimigo difícil, porque quando Deus luta por você, meu irmão, você pode ter certeza que a vitória final é sua. Tenha certeza disso. Não perca a sua fé, não. Não perca. Aprendemos com esse texto que Deus não vai colocar diante de você um inimigo que você não possa vencer. O que está além das suas forças, Ele mesmo lutará a seu favor, como diz o verso 14. Deus pelejará por vocês. Agora deixa eu dizer algo para vocês. Todos os dias o inimigo arma laços. Preste atenção, irmãos. Todo dia, 365 dias, se for bissexto o ano, 366 dias no ano, o diabo todo dia arma laços, arma covas e iscas para pegar você, porque ele não está nem um pouco satisfeito porque você saiu do Egito. Ele quer te levar de volta para o Egito, para ser escravo dele. Então a forma dele fazer isso é colocando iscas, porque se ele vier como ele é, de fato, você não vai querer. E ele faz isso da melhor forma possível que ele tem para fazer, colocando as melhores iscas. Quanto mais você busca a Deus, mais as iscas se tornam de excelência, porque você não é mais um menino, você não se engana mais com qualquer coisa, e ele vai mudando as estratégias, ele vai agindo com mais perspicácia, ele vai sendo mais sorrateiro, ele vai sendo mais maligno, mais perverso, sabe? Mas eu quero dizer para você, tem um jeito de você escapar. Será que você pode dizer glória a Deus? Tem um jeito de você escapar. Qual é? Só tem esse jeito, é sendo fiel a Deus. A fidelidade é o que nos garante proteção. A fidelidade é o que nos garante, irmãos, que nós vamos chegar do outro lado. Se você é fiel, você vai orar. Se você ora, você vai ter intimidade com Deus. Se você tem intimidade, você vai ter unção. Se você tem unção, você tem autoridade.
E se você tem autoridade, você vence. Amém. Mas enquanto você está diante de uma tempestade, se você não pode lutar contra ela, Deus lutará ao teu favor. Penúltimo, versículos 21, 22 e o 29. Eles agiram pela fé. Versículo 21. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite, e o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua direita e à sua esquerda. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar seco, e as águas foram-lhes como muro, à sua mão direita e à sua esquerda. Irmãos, você sabia que nós lemos essa palavra, a maioria esmagadora, de forma automática? Nós lemos essa palavra automaticamente. A gente pensa que foi fácil. Para quem lê essa palavra, foi fácil. Deus abriu o mar e eles entraram. Foi fácil. Imagina um corredor de água. Não estamos falando de uma piscina, não estamos falando de uma lagoa, estamos falando de um mar. Imagina um corredor aonde você vai entrar num lugar que só tem água, um muro de um lado e do outro, um muro de vários metros de altura de água. Para entrar naquele lugar, eles precisavam de fé e confiança. Para nós que lemos hoje é fácil, para eles não foi fácil não. Entrar naquele corredor precisava de fé, coragem, confiança, ousadia. O mar estava seco, mas continuava sendo o grande mar vermelho. Agora eu pergunto, por que Israel foi tão ousado? E mais uma vez você tem que aplicar a palavra. Por que você tem que ser ousado, ousada? Por que aquele povo foi tão ousado? A resposta é clara. Naquele momento, eles estavam vivendo pela fé. E quem anda pela fé, não vive pelo que vê, e sim por aquilo que crê. Por isso que eu não preciso ver Deus para crer que Ele está aqui. Eu não preciso ver Jesus para crer que Ele está aqui. Eu não preciso ver o Espírito Santo para crer que Ele está aqui. Eles viam perigos, eles podiam sentir um pouco de medo, mas a fé superou o medo e os fez entrar naquele mar e avançar. Você está entendendo? A fé que você carrega será o bastante para você enfrentar as tempestades da vida e avançar para o teu futuro profético, em nome de Jesus. Então meu desejo é que você tenha essa ousadia de caminhar no meio da tempestade, pois maior é aquele que está na sua frente, maior é aquele que te guarda. Continue marchando em nome de Jesus. E eu quero finalizar lendo os versículos 23 ao 25. Eles perseveraram até que a conquista foi completada. E os egípcios os seguiram e entraram atrás deles todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até ao meio do mar.
E aconteceu que na vigília daquela manhã, o Senhor, na coluna do fogo e da nuvem, viu o campo dos egípcios e o alvoroçou o campo dos egípcios, e retirou-lhes as rodas dos seus carros, e dificultosamente os governavam. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. Você já imaginou a cena? O inimigo reconhecendo que Deus pelejava por Israel. A Bíblia diz que nós somos propriedade exclusiva de Deus. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, sacerdócio real, povo escolhido, santo, um povo que foi levantado na terra para reprovar as obras das trevas, e para isso, claro, você tem que andar na luz. Eles precisavam perseverar, porque não foi uma caminhada de 10 minutos. Não estamos falando de uma centena de pessoas, estamos falando de uma multidão de quase 2 milhões de pessoas, que foi o povo que saiu do Egito. Não foi fácil, não foi 10 minutos, não foi 1 hora, não foram 2 horas. A Bíblia deixa claro que foi durante a noite. Somente pela manhã eles conseguiram selar a sua vitória. Não tem jeito, quem lê Bíblia, meu irmão, só prega lembrando da Bíblia. Pela manhã Deus deu vitória. O choro pode durar 1 noite, mas a alegria virá ao amanhecer. E não entenda a noite como uma noite de 12 horas, de 6 às 6. Entenda a noite como um período pode ser difícil. Você pode viver uma estação difícil, complicada, mas uma hora a luz do Senhor vai romper essas trevas. Uma hora o exército de Deus vai se manifestar. Uma hora você vai ouvir a palavra, a voz do Senhor dizendo: chegou o momento. Eles não celebraram enquanto o exército de Faraó estava vivo. Eles não celebraram. E aqui eu quero dizer para você, para finalizar, o primeiro passo para entrar naquele mar foi difícil, perseverar foi mais ainda, mas à medida que eles caminhavam, se aproximavam da grande conquista. Nunca se esqueça de uma coisa: uma caminhada de 1000 passos começa sempre com o primeiro. Se você deu um passo, já não faltam mais 1000, só 999. O que eu quero dizer com isso? É que você está caminhando, nada do que você tem feito será perdido. Nada do que você tem feito será em vão. Quando você estiver diante de uma situação impossível de vencer, não entre em pânico, não entre em desespero. Entregue nas mãos do Senhor, faça a sua parte, faz o que Ele falar, e prepare-se para comemorar a sua bênção. Caminhe, persevere. Cada metro que você avançar estará mais perto da grande vitória final. E eu creio que essa igreja, e você que me vê por esse vídeo agora, você vai continuar marchando para a sua conquista final. Nós não vamos voltar atrás, não vamos ceder, não seremos vencidos pelos faraós dessa vida. Vamos continuar marchando, porque quem luta por nós é o Todo-Poderoso de Israel, aquele que nos chamou para ser a sua igreja. Amém, querido? Você pode dizer glória a Deus? Dê um aplauso bem forte ao Senhor. Glória a Deus. A igreja em pé, por favor. Eu quero orar por você nessa hora.